Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está vendo esse vídeo agora, né. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar fazendo um trabalho bem legal, conhecendo, parlamentares, né. Quero agradecer também ao apoio do Impact Hub, agradecer o apoio da UES Audiovisual e do Rodrigo, RLD, que está aí ajudando a gente nesse trabalho. Então, aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, da TV Paraná e também as tias e os tios do Zap e também o portal Na Notícia. Hoje nós estamos recebendo aqui a vereadora Rafaela Lupion. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Naná. Satisfação, que alegria estar aqui com vocês, saudá-los aí, né, pelo compromisso com a boa informação, com a verdade, uma alegria participar, ter essa oportunidade de conversar um pouco com vocês é uma enorme satisfação, uma honra. Então, vereadora, o objetivo do nosso canal é trazer a público os vereadores, porque, por exemplo, eu tenho os meus vereadores que eu votei, que eu conheço, que eu estudei, mas tem outros vereadores que eu não conheço, né? Então, nós estamos trazendo ao público, para o público conhecer quem são os nossos vereadores, porque eu acho importante a participação política, né, das pessoas, dos cidadãos. Infelizmente, eu acho que ainda está, o povo ainda não está muito querendo saber de política o que está acontecendo, mas eu acho importante eles saberem. Por isso que eu estou trazendo, então, a vereadora aqui para que as pessoas saibam quem é você. Fora da política, vereadora, quem é a Rafaela Lupion? Então, a Rafaela Lupion, curitibana de nascença, a nossa família tem origem lá atrás, meu bisavô, que foi governador do estado, o primeiro governador eleito pelo sufrágio universal, Moisés Lupion, pé vermelho de Jaguariaíva, a avó Hermínia, dona Hermínia de Piraí do Sul, mas já estamos na 4ª geração aqui em Curitiba. Então, eu nasci em Curitiba, na maternidade Curitiba, no ano de 84, cresci, vivi, nunca morei em outra cidade que não fosse Curitiba, com exceção em oportunidades que morei fora do país por conta de aperfeiçoamento e extensão na minha educação. Eu morei na Espanha, morei nos Estados Unidos também, mas toda a minha vida, trabalho, dedicação, estudo, desde o ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, sempre aqui em Curitiba. Sou formada em Direito, fiz Filosofia Política, Ética e Educação, minha especialização na Universidade Federal do Paraná, ali no campus Reitoria. Sempre gostei muito de política, né, algo que eu sempre gostei de me envolver, mas nos bastidores, tanto que na época que eu fiz Direito, tinha que escolher entre Direito Privado e Direito Público, eu já fui para o Direito Privado, para o direito público, não para o direito privado. Minha monografia, minha conclusão de curso já foi em improbidade administrativa, então, vendo questões de desvio de finalidade, né, a retidão que tem que ter o agente político, o lidar com a coisa pública, a transparência, a probidade, a seriedade, a retidão com o dinheiro público, com o respeito com o cidadão, com o pagador de impostos e a boa execução do serviço, porque é lá na ponta a política pública que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente precisa de gente comprometida, séria e que valorize e respeite, né, toda a legislação e o bem conduzir. E além disso, acabei casando também com um curitibano, Frederico, meu marido maravilhoso, que eu amo de paixão. Minha filha, que é a minha vida, é o presente de Deus. Eu sou cristã, sou de direita, sou católica, mas eu falo, valorizo e respeito todas as religiões, inclusive tenho vários amigos e frequento cultos também, a igreja evangélica. Parte da família Lupion é protestante, parte batista, parte metodista. Eu que sou católica, parte também católica, mas o importante, Naná, é ter Deus na vida, né? Ser cristão, ter Deus, ter uma orientação divina. Então, nesse sentido, hoje a Valentina tem 7 anos, então é uma alegria vê-la crescer e participar aí exercendo a maternidade, que sempre foi um sonho meu, né? Ser mãe, me doar
né, para a formação de um ser humano que a gente sempre quer que seja melhor do que a gente, que faça Sim. diferença no mundo, que tenha um propósito, que faça o bem e que tenha valores, que tenha princípios, que tenha uma conduta, né, que a gente se orgulhe lá na frente do que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, assim como a Valentina está crescendo aí com uma mãe vereadora, você também tem aí a sua família aí uma história na política, né? Conta pra gente, quem começou essa história na política? Como você falou, foi o Moisés, depois, como é que foi? Ele foi exemplo para você? Ele que chamou a atenção sua para esse tipo de responsabilidade que você quis assumir, né? Afinal, você estudou para isso, eu vi que você estava falando que você se preocupou com esse tipo de coisa da política, né? Eu acho que a sua filha também vai por esse caminho, né? Foi a sua família que lhe influenciou? Você sabe que a última conversa da Valentina, ela falou que ela quer ser jornalista, Naná. A Olha. última, mas ainda é muito pequeno, o pai é médico, né? Então o pai também gostaria aí que ela seguisse a carreira da medicina, mas ela é pequena ainda e tenho certeza que vai ser uma escolha que o principal é que faça a gente feliz. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz com bem feito, faz com dedicação, com amor e tenha tão buscada a felicidade, né? Que é para isso que o ser humano vive e é para isso que a gente está todos os dias trabalhando, buscando, eu sempre falo, esse meu lado da filosofia que não sai da minha veia, graças a Deus, porque eu adoro, né? E isso a gente aprendeu muito com Platão, Aristóteles, os filósofos, que é a busca da felicidade. Para isso que a gente trabalha todos os dias, para propiciar isso para as pessoas. Mas o meu realmente grande exemplo, a primeira pessoa pública na minha família, na grande verdade, foi meu tetravô, que é o Telêmaco Borba. Uau! Então, ele é o avô da minha bisavó. E a minha bisavó é a dona Hermínia Lupion, casada com o então governador, primeiro governador do estado do Paraná, eleito pelo sufrágio universal, Moisés Lupion. E a avó Hermínia sempre foi uma mulher, e aí é um grande exemplo, Naná, respondendo a tua pergunta, o grande exemplo que eu tenho de uma mulher ativa, de uma mulher que não ficou como uma figurante, como uma mera primeira-dama, mas sim atuou, teve um olhar social muito apurado. Ela foi quem instituiu e criou e pediu a construção do Lar das Meninas, ali na Jacarezinho, nas Mercês, acolhendo até 300 meninas órfãs do estado do Paraná, de diversas cidades. Então, realmente um acolher, um amar e um olhar para essas meninas tão vulneráveis, com tantas carências na sua formação, na sua base estruturante. Então, foi assim uma ação muito importante na formação de tantas, e esses dias até eu encontrei num salão de beleza, conversando, né? Ai, você é Lupion, eu conheci, e a manicure que me atendeu, ela falou, Rafaela, eu morei e vivi grande parte da minha vida no Lar das Meninas. Olha, Então eu fiquei coisa muito emocionada. linda. E a dona Hermínia é nossa mãe, assim como a casa do estudante universitário, do lado do passeio público, Sim. né? Ali próximo ao Colégio Estadual do Paraná, que a avó também, ouvindo todas as demandas dos estudantes, era uma época que o estado do Paraná não tinha tantas universidades estaduais. E ela falou, não, e a nossa primeira Universidade Federal do Paraná, orgulho, a UFPR, né? Orgulho para nós, a primeira federal do Coisa mais Brasil. linda aquele prédio. E aí, como a gente já tinha uma grande universidade aqui, muitos estudantes vinham para a capital naquela época para estudar. E aonde ficavam esses estudantes? Sim. E a avó aí se preocupou, teve esse olhar e pediu para o então governador, seu esposo, falou, a gente precisa acolher esses jovens estudantes. E aí foi criada a Casa do Estudante Universitário, a CEL, que a mãe dos ceuenses é a dona Hermínia Lupion. A CEL fez 70 anos, eu estive presente representando a avó, e várias personalidades residiram na casa. O ex-governador Orlando Pessutti, ex-governador José Richa, juízes, enfim, várias pessoas aí que a gente conhece, nessas solenidades acaba tendo um contato maior, e isso me alegra sobremaneira. Mas a avó, então, foi um grande exemplo para mim de uma mulher muito ativa. E eu acho que esse olhar social, Naná, é o que a gente precisa, porque eu fui administradora da Matriz, então uma subprefeitura que eu estive à frente, e ali eu pude entender o serviço público, por exemplo, uma Frese Recap,
uma construção de um equipamento, são várias ações que são, sim, muito importantes no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento e atendimento para serviços para uma população, né? Só que a questão da ação social, ela é a mais importante, porque você está lidando com vidas, Sim. né? Você saber, além da área de saúde, você bem atender a tua população, uma fresa, um recap, uma construção de um hospital, uma construção de uma escola, você licita, segue Sim. o ordenamento jurídico com todas as etapas, fases, respeita a legislação, mas você, com o orçamento, você manda executar e está pronta a entrega. Agora, você lidar com o ser O humano ser humano é complexo. é o mais complexo, é o mais sensível, principalmente os mais desvalidos. Hoje a gente tem uma realidade com pessoas em situação de rua, a gente tem uma legislação federal que a gente sabe que tem que trabalhar em cima do convencimento dessas pessoas, que a maior parte das vezes está sob efeito de drogas, né, lícitas e ilícitas, álcool, drogadição, uso sobre maneira de crack. Sim. Então é uma Acaba desenvolvendo a política psicopatia, né? pública, é síndrome perseguitória. Sim. Muitos deles acabam até não permanecendo na cidade de residência, mas sim migrando para outros centros urbanos por conta dessa síndrome Da perseguição. exatamente, síndrome perseguitória. Alucinações, muitos por conta de abstinência. Então, é uma política que a gente tem que trabalhar, e isso é um desafio no mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê Los Angeles, grandes centros urbanos, Berlim, na Alemanha, aqui Curitiba, mesmo outros grandes centros urbanos, outras metrópoles, capitais como Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas a gente tem que bem conduzir a política pública, não podemos desistir, porque é ser humano, Sim. né? Tem que haver. Hoje a pessoa não aceita o atendimento, a acolhida, Naná. Amanhã pode ser que ele aceite. Pode ser. No quinto, Não pode no desistir. 20º, no 50º dia. E você sabe que até a título de dados mesmo, estatística, que veja que curioso, desde a criação da FAS, a madrugada de segunda-feira dessa semana foi a que mais teve acolhimento da história da Fundação de Ação Social. Frio úmido na nossa capital. Então, como é importante essa acolhida, esse olhar do poder público para essas pessoas. Eu tenho visto que Curitiba está se preocupando agora mais com os moradores de rua. Eu costumo dizer que para cada coisa na vida da gente existe uma missão. Você acha que trabalhar no serviço público é uma missão? Você sente que é uma missão? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque lidar com o serviço social, eu acho que é de uma grandeza, porque você não está lá olhando que aquele ser lá, ele custa tanto para o Estado. E sim, ele é uma pessoa, cada vida é um mundo, é uma história, sabe? Uma história de amor, e nas escrituras a gente aprende que a gente precisa amar o próximo, né? Então, é um serviço de amor, você tentar não julgar aquela pessoa, porque tem tantas histórias, eu já ouvi tantas histórias dessas pessoas que são moradores, o motivo que chegou, de fazer com que ele chegasse nesse ponto, né? Então, são pessoas. Eu acho muito bacana quem se interessa, quem cuida, porque consegue enxergar a pessoa, né? Não o número por trás daquela pessoa, né? Então, é um serviço lindo. É maravilhoso, né? Eu também me sinto assim, numa missão de querer doutrinar alguém, ensinar, mostrar. Eu tenho essa vontade, sabe? Eu sinto que é inerente ao que eu quero fazer, eu só faço assim, a coisa mais natural do mundo, né? Então, na sua família, eu conheci o senhor Moisés, ou acho que quem que é o senhor Moisés? O meu bisavô, Moisés Lupion. E depois tem mais outro Moisés. Sim, daí é o Moisés Neto, que é neto do vô Moisés. Ele é filho do meu tio Ubirajara e da minha tia Vera Lupion, do tio Bira Lupion, casado com a Vera Amaral Lupion. Ele é filho do tio Bira, então ele é primo, irmão do meu pai, né? Meu primo de segundo grau. O senhor Moisés, esse neto, foi uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer. Olha só. Eu acho ele uma pessoa extraordinária. Quando você vê, eu mandei um abraço para ele, né? Transmitirei sim, obrigada. Então, você já teve bastante experiência assim na vida pública, né? Você então mencionou que você então administrou a Regional Matriz. Eu queria saber qual foi o seu maior desafio e qual foi o seu maior aprendizado de administrar a Regional Matriz.
Bom, administrar uma regional como a matriz de Curitiba, que engloba 18 bairros, uma área maior que um município como o Guarapuava, é uma escola. Ainda mais com um prefeito extremamente exigente, que foi o prefeito à época que eu estive administradora, o prefeito Rafael Greca, que conhece muito da cidade, que Sim. entende das políticas públicas e conhece a cidade, eu costumo dizer, como a gente conhece a nossa casa, Naná. Aonde que está a canela na cozinha, onde que está a acetona, né, no nosso banheiro. Então, assim, ele conhece a cidade dessa Cada forma. buraquinho. Exatamente, aonde que todos os detalhes. E ele é muito exigente e tem uma experiência extraordinária, né? Já foi deputado, ministro, prefeito 3 vezes, então é uma pessoa que me ensinou muito. Eu sou muito grata pela oportunidade ao prefeito Rafael Greca, a nossa sempre eterna dona Margarita Sansoni também, mãe da Faz, que também é uma mulher valorosa, assim como, perdão, a minha avó Hermínia. Então, falando nessa... Então, vamos lá. Agora eu já estou restabelecida. Eu estava falando dos desafios da Regional Matriz. Então, eu venho, né, com um mentor em termos de administração da cidade muito exigente, muito conhecedor da cidade, das demandas da população curitibana, de cada rua, cada bairro, os 75 bairros da nossa Curitiba, nas 10 regionais. E aí, o meu maior desafio realmente foi a questão da segurança pública e da questão da ação social na área central, porque a gente costuma falar, dentro do estado do Paraná, em seus 399 municípios que compõem o estado do Paraná, a capital é a cidade que tem aí as maiores e mais diversas e complexas demandas. Sim. E o centro é ali o calcanhar de Aquiles, né? A gente sabe, eu que faço o trabalho voluntário no CONSEG da área central, que é o Conselho Comunitário de Segurança da área central, sentando com os membros natos, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, há 16 anos no trabalho voluntário, escutando as demandas da população e levando para as forças policiais. A gente sabe que o grande desafio dentro do estado do Paraná é o centro da capital. Então, é um desafio, é complexo e, somado a isso, a questão que eu falo, as políticas públicas são intersetoriais. Então, você não pode tratá-las de modo isolado. Além da segurança pública, você tem a questão da ação social, daqueles mais desvalidos, que não são apenas pessoas em situação de rua. Ali você tem pessoas travestidas de pessoas em situação de rua, que são foragidos. É uma questão de saúde pública, então entra também a seara da saúde. Então, pessoas que estão com problema mental, com distúrbios, que estão viciadas, infelizmente, em entorpecentes. Então, é uma questão de saúde pública. E a questão social, então, com segurança, com o trabalho da FAS, com o trabalho da Guarda Municipal, com o apoio e suporte da Polícia Militar e casado com o trabalho também da saúde, que é fundamental, esse atendimento a essas pessoas. Esse foi o maior desafio, né? Essa questão do centro da cidade. Tanto clama e pede por um olhar, por uma política pública específica, que o prefeito, já compromisso de campanha, isso foi pleiteado a todos os candidatos. Precisamos ver o centro da cidade, precisamos reerguer o centro da cidade. Que o prefeito Eduardo Pimentel, dando uma resposta a um compromisso de campanha, lançou o grande programa de redesenvolvimento da área central de Curitiba, né? Intensificando abordagens de ação social, aumentou o número de equipamentos percorrendo o centro da cidade, questões de iluminação, questões de moradia social, ouvindo os comerciantes de diversos segmentos, a igreja, Sinduscom, a Associação Comercial do Paraná, as academias, as universidades, que muitas têm campus na área central, a sociedade civil, essa sim precisa ser ouvida, aquele comerciante que está na ponta. Então, esse é o maior desafio, é o centro, é o desenvolvimento, é a pujança da área central, que é o berço, é onde Curitiba começou. O nosso marco zero é a Praça
Tiradentes, né, onde Sim. está a nossa catedral. Aquele turista vem, ele vai andar E pelo Curitiba centro. sempre teve a fama de ser a cidade modelo, né, a Europa brasileira, né, porque nós temos a fama de ser uma cidade limpa, organizada, inteligente, o povo não joga lixo no chão, né, e só que durante o tempo eu tenho visto que tem aumentado, agora já vi que o prefeito já está tomando as atitudes para isso, mas eu vi crescendo o número de moradores de rua, né, o tráfico estava ficando perigoso, né, e eu vi que também que parece que esse é um assunto que ninguém queria pegar, porque envolve saúde pública, segurança pública, e era um pepino, por quê? Por causa das leis, as próprias leis não ajudam neste caso, né, o direitos humanos, né, eu estava conversando sobre isso com o vice-prefeito, ele fala que ele não pode pegar compulsoriamente ali alguém que está aí caído na rua, porque, né, isso é contra a lei, né. Mas se uma pessoa normal cai e você vai lá SAMU, o SAMU recolhe e acode, né, mas se é uma pessoa em uso de drogas, ele não pode fazer isso. Então a lei às vezes, né, e ele falou muito do grande trabalho que a faz todos os dias, né, e o povo engraçado é que as pessoas não sabem o que a faz. Eu acho que o trabalho da faz tinha que ser divulgado, porque é um trabalho muito lindo, né. As pessoas lá não cansam de ir lá todo dia falar com a mesma pessoa, né. Então é um trabalho de amor, né. E às vezes as pessoas entendem a política como dinheiro, como roubalheira. Gente, não é isso. Não é. Então meu trabalho é sempre conscientizar que a gente precisa da política, precisa de bons políticos, que se importem realmente, que tem esse olhar feminino de amor, de acolhimento, né, porque eu sou uma pessoa, eu tenho minhas necessidades, eu sou uma cidadã comum, eu também uso postinho de saúde, escola pública, né, então eu preciso cuidar disso, não é só o vereador e o prefeito, eu também preciso cuidar, é nossa responsabilidade como cidadão, cuidar, não jogar lixo no chão, né, então eu acho que a gente precisa pregar um pouco mais, sabe. é um trabalho cultural, Naná, que É. você educar e conscientizar a sociedade. Eu costumo dizer, existe um canal, que é o canal 156, Disque Solidariedade, para você efetuar, por exemplo, doações para a FAZ. Eu falo, o que que vai ser a cidade se cada particular, cada pessoa abrir a porta da sua casa, falar, ai, tem esse sofá aqui que eu não uso mais, vou pôr aqui na calçada. Tem esse colchão aqui, não utilizo, tó. E as pessoas vão fazendo um acampamento urbano. Existe um canal que vai saber direcionar. Sim. Então, Disque Solidariedade, eles vão buscar na residência, se forem móveis volumosos, enfim, a pessoa não tem como levar até a sede da FAZ, no Campo Comprido, vai o veículo, retira o material, tem toda uma programação para esse recolhimento e vai direcionar para quem precisa. É. A gente não pode, e isso da mesma forma também é a questão daquela esmola, que as pessoas falam, ai, Curitiba tem isso, e as pessoas dão porque querem fazer o bem, ninguém dá de maldade, mas o que que a pessoa que está sob efeitos de entorpecentes, né, na questão da drogadição, muitas vezes vai pegar aquele valor, R$ 20, R$ 5, R$ 50, independente de quanto for, mas pode converter num corote, numa pedra de crack, né? Então isso é algo que a gente precisa olhar e pensar. Sim, muitas pessoas também pegam até os auxílios federais e acabam revertendo para consumo de drogas. Eu fiquei sabendo de que eles dão até o cartão pro traficante para eles ir lá e pegando, para ter um dinheiro reserva lá, tipo uma poupança para eles poder pegar pedra lá quando eles quiserem, né. Então tá nesse nível. Mas eu tô feliz que pelo menos alguém tá pensando nisso, alguém tá tentando fazer alguma coisa em relação a isso, né. Então, você teve alguma experiência, assim, que te marcou trabalhando essa matriz na matriz? Muitos relatos, histórias tão diferentes, tão plurais. Cada realidade é uma regional grande, então são 18 bairros, a gente tem diversas realidades. Tem o Prado Velho com a Vila Torres, tem Jardim Social, Centro, São Francisco, Mercê, Zaú. Então, são bairros com características totalmente distintas, Sim. né? A realidade do Rebouças não é a mesma realidade, por exemplo,
do JuVV. Então, isso é muito interessante, isso nos enriquece sobremaneira, o que o comerciante pleiteia, o que o morador quer para a sua região, o desenvolvimento. Então, isso é muito interessante, você ouvir esses relatos e a grande harmonização do viver em sociedade. Então, hoje, por exemplo, você tem o bar, e é um tema, Naná, que a gente vai se debruçar sobremaneira, que é a questão da perturbação do sossego, lei de silêncio, né? Muitas vezes eu escutava, Rafaela, eu sei, eu moro na Trajano Reis, só que eu tenho um filho autista, e essa criança quer dormir. Outro relato, eu sou um atleta profissional, Rafaela, eu sou triatleta, eu tenho que dormir bem, o sono causa irritabilidade, vai cair o meu rendimento, eu tenho que dormir bem, e tem um cachorro que fica latindo o dia inteiro do lado da minha casa. Então, assim, são essa N problemas. o bar que quer promover o seu comércio e que é de suma importância, porque gera emprego, gera renda, atende diversas famílias ali em termos do corpo colaborativo, né, dos seus funcionários, promove entretenimento na cidade, indiretamente outros profissionais, músicos, enfim, mas essa harmonia de interesse. Então, são relatos diversos, né? O residente que quer dormir, que não quer o barulho, enfim. Então, isso me enriqueceu e me ensinou demais. Hoje, eu costumo dizer que eu conheço todos os setores da prefeitura, todas as secretarias, então, demandas de urbanismo, demandas de obras públicas, meio ambiente, saúde, educação, ação social, desenvolvimento econômico, enfim, é uma escola você estar porque você sabe direcionar. Então, dentro da Secretaria, por exemplo, do Meio Ambiente, você tem um setor que cuida dos parques e de praças, né? Outro que é a questão do recolhimento de resíduos sólidos. Então, cada setor tem sua especificidade, tem a prestação do seu serviço público, como a Secretaria de Obras com Iluminação Pública. Agora, lógico, houve, né, a licitação, a empresa Engie assumiu aqui na capital, mas até então, e isso aconteceu no curso, no período que eu estava na matriz, mas antes era um serviço inerente da prefeitura. Então, você conhecer como funciona, como administrar a cidade, é totalmente diferente o legislativo do executivo. Eu estava no executivo, então a gente acaba executando, promovendo as políticas públicas, prestando serviço na ponta, e agora o nosso papel é outro, né? Hoje eu estou no legislativo, claro, com essa bagagem que me enriqueceu Te fez conhecer a realidade dos fatos, não só ali dentro no papel. Você sabe como é que funciona aquilo lá. Né? É para cobrar, né? E fiscalizar, sabe onde dói, né? Sabe onde dói, como é que funciona. Conversa, como que tem que ser. E acaba te ajudando como vereadora a cuidar melhor da cidade, né? E você trabalhou também na Casa Civil, né? Qual era o seu papel lá na Casa Civil? Eu comecei no jurídico, então apreciando os processos que tramitavam, processos administrativos, analisando e emitindo pareceres desses processos, e na sequência eu fui para o setor legislativo e me tornei coordenadora legislativa da Casa Civil. Eu trabalhei na Casa Civil do Governo do Estado do Paraná por 8 anos, e como coordenadora legislativa eu fazia todo o trabalho legislativo no tocante a encaminhamento de projeto de lei para a Assembleia Legislativa, das mais diversas naturezas, né? Então, área de saúde, infraestrutura e logística, educação, meio ambiente, todos, logicamente, em esfera estadual, ouvindo também as secretarias estaduais sobre os projetos, analisando e fazendo toda a questão de assessoramento ao governador no tocante à sanção ou veto total ou veto parcial dos projetos de lei que voltavam, né, das leis também, para apreciação do chefe do Poder Executivo Estadual. Então, toda essa análise, emenda supressiva, emenda modificativa, o que precisava, né, ser corrigidos em termos de legística. A burocracia. Burocracia que é a lei no papel, mas que impacta a vida lá na ponta. Né? O que você prevê no papel é o que vai mudar a realidade. Eu acho que a Casa Civil é o coração do Estado. Né, onde sai, passa tudo, né? É o assessoramento direto ao governador, então acaba vindo aí de todas as áreas da CESP, né? Segurança pública, saúde, educação, obras, a CEIU aí, toda a logística do Estado,
E fora a administração indireta, né? Aqui falando da administração direta, mas a administração indireta também, com autarquias, fundações. Aham. E agora você está lá na Câmara Municipal, né? Você tem várias, você está lá nas frentes parlamentares, né? Participa de várias delas, né? Sim. Quais que você Vamos lá. participa? Bom, fui eleita presidente da Comissão de Urbanismo em ano de revisão de plano diretor, que é algo que é fundamental para o desenvolvimento, o planejamento de uma cidade. Então, estou muito feliz. A revisão do plano diretor ele acontece de 10 em 10 anos. A última revisão que nós tivemos aqui na capital de todos os paranaenses foi no ano de 2015. E agora, em 2025, nós novamente estamos trabalhando em cima da revisão do plano diretor, com oficinas, com audiências públicas, um diálogo bastante democrático, bastante plural, ouvindo setores, ouvindo a população, a academia com os seus recortes, G11, movimentos sociais, os 75 bairros de Curitiba, as 10 regionais. Por quê, Naná? Porque tem que ser Sei. democrático. Então, eu tenho uma pergunta sobre essa questão do urbanismo. Ali na Arthur Bernardes, né? Então tá tendo ali uma questão ali, questão querendo colocar, fazer uma obra ali, parece que tem algumas organizações que não querem. Só que eu vejo que a população precisa entender o que que o prefeito quer fazer ali, o que está acontecendo ali, porque às vezes as pessoas, o que acontece? Alguém vai lá e fala que não e já vai chamando alguém e as pessoas acabam que não entendendo o que está acontecendo, porque eu vi vários protestos sobre aquele trecho da cidade, né? Então, Das árvores. a questão das árvores, vai derrubar a árvore, por quê? Explica pra gente, para que o povo possa entender o que está acontecendo ali na Arthur Bernardes. Então, essa obra, e o que que aconteceu? Houve todo um estudo, né? Eu sempre defendo que o amplo diálogo, como você bem colocou, é a melhor forma de proceder. A população, o morador, quem reside, quem trabalha na região tem que entender. A cidade é de todos, então realmente a comunicação ela é muito importante, é uma obra extremamente importante para a questão viária da cidade, para a fluidez, para o fluxo da nossa Curitiba, a questão do trânsito, a questão da boa prestação de serviço público. Logicamente que a gente tem que ouvir, e isso já está sendo feito, conversado, a secretária Marilza Dias também do Meio Ambiente, o prefeito, que é um defensor do diálogo, da escuta da população, né? Esse ouvir a população local é de suma importância. Então, isso tem sido feito, a gente está com a obra e ouvindo e já muito harmonizado nesse sentido. Curitiba é uma capital e é a capital mais verde do país, né? Não é à toa que nós temos um plantio recorde e hoje plantei ainda um jacarandá junto com o prefeito no evento da adoção da praça, que também é uma iniciativa extremamente inteligente, claro, com todo um critério, um crivo de análise por parte da prefeitura, não é um particular de qualquer maneira que vai assumir um espaço público, mas sim atendendo os objetivos e visando o bem zelar, a questão da zeladoria urbana, o cuidar do espaço público, de uma praça, de um jardinete, será sim possível, Naná, ser feito. E a questão do plantio. Então, Curitiba tem essa responsabilidade com um plantio recorde e a pretensão do prefeito é avançar cada vez mais. E hoje, como eu te falei, estivemos também nessa ação de plantio. E a Curitiba Verde, a Curitiba Sustentável, somos exemplos, inclusive, com o maior projeto socioambiental do Brasil, que é o Bairro Novo da Caximba, todo o desenvolvimento do comércio local, a pirâmide solar, um passivo ambiental, Naná, que era o aterro da Caximba, que se tornou um ativo ambiental com energia limpa, fotovoltaica. Então, esse olhar, a gestão tem sim esse compromisso, esse olhar pelo desenvolvimento, esse olhar pela sustentabilidade e vai continuar sim trabalhando, visando sempre melhorar e aprimorar cada vez mais. Isso. Que bom, a gente está vendo que a gente está sentindo que o prefeito está se preocupando, mas o prefeito ele não trabalha sozinho, né? Então ele tem as secretarias, ele tem aí os vereadores, né? E para ajudar a gente. E eu fico feliz porque Eu sou líder dele na Câmara, viu? Vice-líder, você é do primeira PSD, mulher. né? Eu sou do partido do prefeito, o nosso líder é o Serginho do Posto, primeiro vice-líder o Jason Goulart, e eu sou a segunda vice-líder, primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo, e eu o faço aí com muita alegria e de uma forma muito honrosa.
Que bom. Eu fico feliz porque nessas últimas eleições aí foi meio difícil, todo mundo pensando, ai, como é que vai ser, né? Mas ele começou bem. Eu estou feliz, né? Eu estou feliz com a Câmara Municipal também, que está cheio de novos vereadores aí com gás, querendo fazer a diferença, né? Então, E deixa eu te responder, além que a gente ficou só no urbanismo, é, uma temática tão interessante e tão importante sim, para a cidade, gastronomia. além da comissão de urbanismo que eu estou presidente, fui eleita presidente, eu também sou integrante da CCJ, que é aí uma comissão Nossa. extremamente importante por onde passam todos os projetos, é o primeiro filtro quanto à legalidade e à constitucionalidade dos projetos de lei. Tem condições, é a única comissão que tem condições de emitir pareceres terminativos, então ela pode mandar para o arquivamento e terminar Sim. o trâmite de um projeto de lei, então é de uma responsabilidade enorme e eu me debruço semanalmente, até tivemos semana passada uma sessão extraordinária com 56 projetos em pauta, analisando, nos debruçando sobre os projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal. Então, além da Comissão de Urbanismo, sou integrante da CCJ, estou no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, também Frente Parlamentar da Gastronomia e do Turismo. Eu fui a proponente, eu sou a presidente dessa frente, que é uma frente muito importante, Naná, que é composta, é a maior frente da casa, viu? Fizemos uma grande articulação, 28 vereadores compõem este colegiado e ele tem por escopo realmente incentivar e fomentar a gastronomia, o turismo, a cultura local nossa de Curitiba. E já estamos com indicações geográficas. São Paulo, que é a capital da gastronomia na América Latina, não tem indicação geográfica. E nós temos aqui Olha, duas, a broa de centeio e a carne de onça. É a nossa identidade. nossa identidade. Como na Itália, Paris, eles têm tanto, né, essa valorização do produto local. Champanhe é produzido na região de Champagne da França. E isso é muito interessante, isso é muito importante para valorizar a nossa cultura local e incentivar e fomentar o empresariado, que recolhe tributo, que gera emprego, que aquece a economia, que movimenta a nossa cidade. E não é à toa que Curitiba tem um número extremamente expressivo de turistas que vêm para cá e a gente quer aumentar esse ticket médio, que ele permaneça, que haja também a visitação para a região metropolitana, Campos Gerais, o nosso litoral, são tantas aí oportunidades, Vila Velha, né, Vitmarsum, não falta opções boas. Uma coisa que eu percebo assim que cada estado do Brasil tem a sua cultura, né? A cultura da música. Lá no Rio Grande do Sul nós temos então lá a música gaúcha, o vaneirão. Aí nós temos lá em Belém lá aquelas músicas todas do Rio de Janeiro tem o funk eu gosto muito da música, sabe? Eu gosto muito e eu gosto de rock. E durante esse meu conhecimento, essas andanças minhas, eu percebo que o Paraná é o Curitiba é a capital do rock, viu? sim, mas o Paraná tem grandes talentos do rock and roll. É. Então eu fiquei pensando, podia ter um festival de rock aqui, porque dia 13 de julho é Dia Mundial do Rock. Isso. Podia ter um festival anual do rock aqui. Ia movimentar a economia, a gastronomia, cervejarias artesanais, né? Então é uma coisa que eu sonho. Boqueirão já aqui, né, na região, Assim? já promove aí uma ação, o Samuel muito ativo e tantos outros, né? Mas é isso, é você casar, além da cultura, da raiz, da música, a gastronomia, o que é produzido aqui, uma cerveja artesanal, um alimento que é feito aqui com ingredientes locais, isso é muito importante. Porque um festival nacional do rock aqui em Curitiba seria interessante, né? E não seria desvirtuado, como temos lá o Rock in Rio, que não é rock, né? Mas aqui não, a gente quer que aqui seja realmente capital do rock e que tenha um grande festival de rock anual aqui na nossa cidade. E se pensa no tanto de turista que nós íamos vamos conseguir. fortalecer, sim, essa pauta com a Fundação Cultural de Curitiba. É importantíssimo que ela sente à mesa e discuta essa ação para que a gente possa realmente fomentar e cada vez mais gerar muita cultura, muito entretenimento na nossa Curitiba. Então, eu conheço bastante bandas no Paraná todo, são bandas de gabarito, assim, que eu vejo que não fica devendo para nenhum Metallica, entende? Eu acho que a gente precisa valorizar, então, esses artistas do rock and roll também, além de vários outros artistas. Curitiba tem bastante
ela é bastante assim polida nessa questão cultural, né? Então a gente não pode deixar que essa cultura feia chegue na nossa cidade. Eu já vi cultura feia na nossa cidade. E a minha preocupação é que o dinheiro público possa alcançar esses jovens. Tem o Colégio Estadual do Paraná forma atores, né? E a minha filha se formou em atriz lá no Colégio Estadual do Paraná, apresentou peça, ela é atriz, né? Então eu acho que a gente precisa fazer com que o dinheiro público possa ajudar as pessoas a aprender mais música clássica. Né? Mas a cultura mais bonita, uma cultura que eleve o E a espírito. descentralização da cultura também, né? Algo que sempre pediram muito até o Centro Cultural aqui do Boqueirão, com ações, que é levar realmente a cultura em todas as pontas, né? Para a cidade toda, em todos os bairros, porque é sim inserção social, como o esporte, que é uma das minhas bandeiras. Você fazer essa inclusão social com um mundo de tantas doenças de ordem mental, depressão, síndrome do pânico, muito eletrônico, muita ansiedade, muito sedentarismo, doença física, doença mental. Você propiciar a cultura, o bem ocupar da mente e o esporte, a atividade, você vai permitir que essa pessoa não adentre ao mundo de práticas erradas. Então, é muito importante esse desenvolvimento, tanto da prática esportiva, para até aprender a lidar com frustrações. A gente não ganha todas as vezes. A minha filha faz natação, joga tênis, eu falo, Valentina, você não vai ser, e quem é campeão lá também já perdeu muitas vezes até chegar. E eu costumo dizer, você não precisa nem ser uma campeã mundial, seja qual for a modalidade, só de ter saúde física, saúde mental, disciplina, uma boa formação, já vai ser campeã na vida. E é isso que a gente quer para a nossa população. A minha mãe sempre dizia, você para ser um bom cidadão, você tem que falar uma língua, tocar um instrumento, né, e praticar um esporte. Porque tudo isso faz bem para a cabeça das pessoas, né? O bem ocupar da mente, né? Precisa, né? E forma cidadão. Então, nós estávamos falando um pouco sobre as suas experiências, né? Você estava contando há pouco que você foi para os Estados Unidos. Conte pra gente, você me contou alguma coisa que eu fiquei... E ainda vou terminar, ainda tem a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que eu também faço parte como vice-presidente, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que dialoga muito com a Frente Parlamentar da Gastronomia e do turismo, né, um recorte. Então a gente está atuando aí em diversas frentes. Sou do Conselho da Lei de Incentivo ao Esporte, que é o que a gente acabou de falar, da inclusão, da formação do caráter do ser humano, e também do Conselho Municipal da Cultura, eu que represento o Parlamento Municipal junto ao colegiado do Executivo Municipal, que é o Conselho Municipal da Cultura. Então, eu amo e Procuradoria da Mulher também. Nossa. Quando você precisar de alguma coisa para a cultura, eu amo a cultura. Eu quero ficar por dentro, eu quero ajudar, eu quero saber, porque eu acho a cultura extremamente necessária para o ser humano, né? Então... E falando em cultura e experiências internacionais, né, Naná? Então, você estava contando agora há pouco que você tem experiências internacionais e me chamou a atenção um assunto, mas eu quero que você conte o que você foi fazer lá. Depois a gente vai conversar sobre esse assunto que me chamou a atenção. O que você fez lá? Então, eu tive 2 experiências internacionais. Num primeiro momento, eu fui para a Espanha, morei em Madrid, fiz um curso de ação política, ciência política. Então, todo esse aprimoramento na formação, eu fiz também aqui na Federal do Paraná, Filosofia Política, Ética e Educação. Essa educação não educação pedagógica, mas sim uma educação cívica. Tá? E aí, na sequência, eu dei continuidade nesse curso de ciência política, no tocante às ações, a toda a teoria na Espanha. E, posteriormente, por conta da minha atuação, como eu sei que muito ativa, e de me envolver voluntariamente, 16 anos no Conseg da área central, um trabalho voluntário, trabalhei na Casa Civil, sempre fui primeira presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, sou da OAB, Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Assuntos Legislativos, então sempre fui muito engajada, desde nova. E por conta disso eu fui selecionada, fiz meu application, né, que é a aplicação para se submeter à vaga, e fui selecionada, financiada pelo governo norte-americano
para fazer um curso de ação política e observador internacional das eleições norte-americanas. Então, eu participei de uma eleição estadual no estado de Minnesota, morei numa cidade chamada Duluth, depois fui para Washington, D.C. Então, lá eu pude vivenciar, além do como funciona o pleito eleitoral nos Estados Unidos, mas também as políticas públicas que lá eles implementam. Questão de homeless, pessoa em situação de rua, fiz patrulha em carro de polícia norte-americana, questão de sustentabilidade, meio ambiente, a saúde, a gente vê como o nosso SUS é avançado. Sério? A mulher lá não tem acesso a um exame de mamografia tão cedo como a gente tem aqui. E a gente sabe que a questão do tempo é fundamental na saúde. Sim. Se você descobre algo já num momento muito avançado, é muito mais difícil para você reverter aquele quadro, para você proceder um tratamento exitoso. Então, foi uma experiência que me enriqueceu sobremaneira, conhecer nova cultura, como que eles lidam um país de primeiro mundo, mas que a gente consegue ainda assim detectar o quão avançado estamos aqui em alguns pontos, né? Lógico, temos muito para avançar, é indiscutível que o Sim. Brasil tem muito para evoluir, muito para crescer, mas ainda assim a gente tem pontos que olhe, a gente tem que se orgulhar demais do que nós ofertamos aqui para a nossa população. Você falou que você era observadora das eleições, né? Então você sabe como funcionam as eleições lá nos Estados Unidos, né? Em relação às eleições aqui do Brasil, tá? Você acha que o modelo mais eficaz é lá ou aqui? Eles são bastante distintos, né, Sim, Naná? É algo que hoje a sociedade civil se questiona sobremaneira sim, aqui, a gente sabe disso, né? Eles lá não mudam o método deles, né? Eles gostam muito, é muito mais moroso até a apuração do que aqui, que a gente vê que os resultados vêm de uma forma muito mais célere, mas eles lá estão muito contentes com o sistema que lá predomina, né? é, Então, É, então essa é a questão, né. Você falou que, do escrutínio público logo no começo, né, então eu acho que o brasileiro quer isso, né, porque você vai no mercado, você faz a sua compra, já sai a sua notinha lá dizendo tudo que você comprou e o preço. Você pega aquele tiquezinho, né, e pode você conferir, pode conferir, verificar, né. E por que isso não pode acontecer numa urna? Você não precisa levar para casa o bilhete, você só olha lá, ele imprime, você olha, tá bom. É só isso que a gente precisa, né. Eu acho que se acontecesse isso no Brasil, ia unir, ia pacificar o país, você não acha? Eu acho que hoje o país está muito polarizado, Sim. né. Isso a gente tem que, claro, cada um entende que o que oferece, se sua plataforma, seu plano de governo é melhor do que o do outro, É. mas hoje a gente ainda tem âmbito municipal, não estou nem falando em âmbito federal, no Congresso, mas mesmo no parlamento, ali nós em 38, como, né, o debate fica e a gente quer resolver questões da cidade, ainda mais eu que É, venho do executivo municipal. O que que na ponta vai resolver para aquele que mora ali no Portelinha, para aquele que reside na Vila isso. Pantanal, para aquele que precisa da educação, precisa da saúde, é uma mãe solo que tem que deixar uma Isso. criança num CMEI. É isso que a gente quer resolver. A gente quer uma cidade bem cuidada, uma cidade segura, uma cidade de oportunidades para as pessoas. Então, às vezes, fica muito num debate ideológico que não vai mudar a vida É, das pessoas na ponta, né? Então, eu que tenho isso e venho do executivo, e no executivo você executa, Naná. é, Então, você vê as respostas. sim, Então, isso eu a resposta é mais rápida, né, do eu que sinto agora aqui na que a gente administração precisa avançar municipal. nesse ponto, para a gente para realmente nos debruçarmos sobre o que muda e vai mudar a vida das pessoas. Essas políticas públicas que vai fazer a diferença. Então, falando nesse assunto aí, nós temos aí, há pouco falei que a nossa Câmara Municipal, ela tá do jeito que eu gostaria que ela estivesse agora. Mas vai tá chegando 2026, né. Aí metade da Câmara vai se candidatar ou ao estado ou a federal, né. E eu me preocupo muito com isso, porque eu moro em Curitiba e eu quero que aquele vereador pense em mim. Né, porque se ele vai lá para o estadual ou para o municipal, a gente precisa de vereadores que pensam no povo aqui, né, tipo como você vê a pessoa. Eu quero que alguém olhe para mim, Sim. assim como lá a creche lá que está precisando, assim como a escola que está precisando de mais atenção, os professores municipais, né. A Então, valorização dos servidores. sim, a gente precisa
desse olhar aqui no município. O nosso município tem que ser fortalecido. Eu não sei se você pretende sair a deputada estadual ou federal, mas essa é a minha preocupação, porque nós estamos bem agora. Aí vai debandar todo mundo e a gente vai se sentir meio, né, meio abandonado, né? Então, eu gosto quando o vereador, ele olha, tem esse olhar que você tem Sim. para a pessoa, para o ser humano, para o indivíduo, para melhorar a situação daquela família ou daquela Ouvindo as escola, comunidades, ouvindo as comunidades. participando de um Fala Curitiba, sendo ativo, Isso. indo à ponta. O vereador é um operário do povo ali, a gente quer eles perto da gente, né? Aí a gente se sente insegura quando a gente sabe, vai lá, vai disputar um cargo lá, vai me deixar, O que né? está relatando, muitas pessoas pensam também da mesma forma como você tem essa visão, realmente. Eu acho que tinha que ficar no mínimo 4 anos, né, é a minha opinião como cidadã, eu acho que eu tenho o direito de ter essa opinião, Claro. né. Claro que a gente precisa de bons, deputados também, né, a gente precisa ocupar os espaços, Sim. né, da direita, né, para a gente possa mudar. Então eu quero dizer que eu sou feliz que você está aí pensando na gente, pensando no povo, né. Estou à disposição de todos. Então, eu não conhecia você pessoalmente, falei: "Nossa", eu sempre via você toda bonita lá, falava: "Nossa, preciso conhecer essa mulher, o que que ela faz, né, como ela vive, do que ela trabalha, o que que ela tem para oferecer pra gente", né. Então, a gente falou sobre várias coisas aqui, mas segurança pública, você falou que você trabalha que você Trabalho voluntário do do Conseg. Conseg, né. Então, o Conseg é que cuida da segurança dos bairros. O Conseg é um colegiado, tá? Ele é vinculado à CESP, então, para ele operacionalizar, ele precisa sim de um ato constitutivo, que é a carta constitutiva, que é o ok da CESP para que ele funcione. E aí, para os integrantes, existe eleição, existe a chapa a ser montada por diretoria, né, que é composta por Sim. presidente, vice-presidente, tem conselho fiscal, conselho deliberativo, toda a composição, e precisa de certidões negativas para você ter ciência que todos, né, não têm antecedentes criminais, são todas pessoas com condutas ilibadas, pessoas sérias e pessoas comprometidas com aquele propósito que é um trabalho voluntário. Então, eu já fui presidente do Conseg, já fui vice-presidente, atuo há 16 anos de modo voluntário. Eu costumo dizer que é o exercício nato da cidadania. Você, depois de um dia de trabalho, porque as reuniões são à noite, você, ao invés de ir para casa com a sua família, né, descansar, você vai para um espaço, geralmente, por exemplo, o Conseg da área central, as reuniões acabam sendo realizadas no 1º distrito, ali na André de Barros, a Polícia Civil disponibiliza o auditório, ou a Polícia Militar, ali da 12ª Companhia, a primeira CIA, e a comunidade participa, com a presença dos membros natos. Então, sempre tem nas reuniões um representante da Guarda Municipal, um representante da Polícia Civil e um representante da Polícia Militar. Por quê? Porque a comunidade, isso está preconizado na Constituição Federal, artigo 144. A segurança é dever de todos participarem, Sim. né? A polícia faz seu trabalho, o Estado, lato sensu, né? Não o Estado do Paraná, mas o Estado macro, tem sua responsabilidade de executar e implementar as políticas públicas atinentes à segurança pública, mas o particular, a sociedade civil, a população como cidadãos tem que participar e são os olhos da polícia. Como é importante, Naná, aquele vizinho que zela pelo próximo, que observa alguma coisa irregular no seu bairro, uma movimentação estranha, suspeita, já se unem, relata, avisa, chama a polícia e participa nesses encontros mensais. Né? Na minha rua, o que acontece? A gente tem o grupo da rua. Eu acho importante porque a gente sempre se comunica, ó, tem alguém estranho aqui, a gente vai ler lá, aí a gente colocou as câmeras assim, uma de frente para a outra, assim, para que a gente possa verificar tudo. Eu acho isso importante ter assim um canal de comunicação com os vizinhos, né? Isso daí faz parte, é necessário, né? Não é uma frescura, é necessário, né? E você sabe que o modelo veio do Japão, né? Da polícia comunitária, você fazer parte, se doar, zelar pela segurança local. Porque eu falo, se cada um cuida da sua rua, cuida do seu bairro, assim vai e ocupa a cidade toda, né? O bem cuidar de modo geral, mas cada um tem que fazer a sua parte, né, Naná? lá no meu bairro até tem uns noias
que a gente já sabe quem são, já sabe o que que faz, né? Já sabe se é perigoso ou não, né? A gente acaba cuidando até deles, sabe? Por quê? Para que não cresça mais naquilo, na criminalidade, né? Então, nossa, isso daí é bem importante. Eu queria falar sobre mais algumas coisas com você sobre, já que você falou de urbanismo e sobre a questão da ônibus, segurança, tubo ligeirinho, terminais, né? Certo. É, Aliás, ano importante também de concessão do vai ter. transporte público, né? Mais uma temática importante atinente ao urbanismo que nós teremos, além da revisão do plano diretor, também a questão do transporte público da nossa cidade, a concessão. Você andou já de transporte público para ir trabalhar de manhã? Sim, a gente conhece e tem sempre prezado pelo bom funcionamento, por uma tarifa justa, por um Sim. serviço seguro e de qualidade e que a população chegue no seu compromisso com pontualidade, que isso é qualidade de vida. Sim. Né? Mesmo você diminuir o tempo de deslocamento, isso é qualidade de vida para a população. Então, esse é o compromisso da gestão. O prefeito sempre tem afirmado, né, com uma tarifa justa, um serviço de qualidade, seguro. Agora, autorizamos recentemente na Câmara também valores de empréstimos para a aquisição de ônibus elétricos, que é a questão da sustentabilidade, com muita responsabilidade fiscal, Naná, com muita transparência, com muita lisura. O crédito, quando ele é de ordem internacional, mesmo nacional quanto internacional. Então, um nacional, BNDES, tem que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. E o internacional, além da Secretaria do Tesouro Nacional, também do Senado Federal. Tá? Com todos os documentos, o rol da lisura do processo, das condições do município arcar, certo? Para quê? Para que a população tenha mais qualidade de vida, mais segurança, uma energia limpa, mais econômico. E por que desses empréstimos para aquisição? Porque tem questões de juros com porcentagem inferior ao que hoje se encontra. Né? Então, se a gente fosse para o comum hoje, iria ir quase na casa de 14%. E ali tem juros muito mais vantajoso, que daí a gente não precisa repassar para o usuário. Então, para que não haja aumento, mas que haja, sim, qualidade de vida. Esses ônibus têm, inclusive, ar-condicionado, é algo que a gente sempre percebe que a população clama, a gente quer qualidade, a gente quer um ônibus bom, um ônibus seguro. O prefeito também lançou a patrulha do transporte coletivo dos terminais, né? Até a conscientização tão importante, e aprovamos também na Câmara, questão da prática da rabeira. São essas ações, mesmo aqueles que querem tirar foto em vias que não pode, que é inseguro, que pode ocasionar um acidente. Então, essa conscientização da sociedade civil que é tão importante. Né? A minha filha estuda na UTF ali à noite. Então, às vezes ela pega ônibus ali no tubo, então eu fico preocupada, né? Ela fica mandando a localização dela sempre para mim, porque a gente já viu, né, acontecendo de roubarem celular, essas coisas. Então, eu fico feliz de saber que vai ter essa segurança aí, mesmo porque eu tenho uma filha, e não só eu que sou mãe, né? A gente se preocupa. Então, infelizmente, nós estamos aí terminando aí o nosso tempo, né? Então, eu gostaria que você desse um recado aí para os seus apoiadores e também seus futuros eleitores. O que você poderia deixar de recado para a gente? Amém. Obrigada, Naná. Quando o papo é bom, flui e passa rápido, né? Sim. Eu nem percebi que já, quando a gente viu, já estava sinal. Que delícia, que alegria estar aqui. Quero, primeiramente, agradecer a você, a toda a equipe, que a gente sabe os que ficam por trás aí, não medem esforços para a boa prestação do serviço de vocês, de comunicação, que é tão fundamental, tão importante, levar a boa informação para a nossa sociedade. E para todos que nos assistem, estão aí acompanhando essa boa conversa, o meu compromisso em fazer por Curitiba, em ouvir a população e em estar na ponta, nos 75 bairros da capital, nas nossas 10 regionais, entendendo as demandas locais, trabalhando todos os dias na Câmara Municipal para trazer mais segurança, mais educação, mais saúde, mais sustentabilidade, mais qualidade de vida, mais proteção para aquela mãe, para aquela pessoa idosa que a nossa população vai crescer sobremaneira nos próximos anos, e a gente precisa sim estar atento à população idosa, pessoa com deficiência,
todas as camadas da sociedade, o bom serviço chegando lá na ponta. Esse é o meu compromisso e é para isso que eu trabalho todos os dias, inclusive dialogando, fiscalizando e pugnando ações efetivas por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba para que possamos avançar e para que tenhamos uma cidade cada vez mais harmônica, mais próspera, mais justa, mais fraterna e que preste um serviço de qualidade e de felicidade, segurança para a nossa população, que é para isso que a gente existe, é para isso que a gente trabalha todos os dias com o dinheiro público, respeitando o pagador de impostos, aquele que espera a contrapartida. É tão pesado que se paga de carga tributária nesse país, em todas as esferas, né? Tanto na federal, na estadual, como na municipal, e o mínimo que a população merece é respeito, é dignidade e que haja essa contrapartida, que o serviço aconteça e que as pessoas sintam sim que suas vidas estão melhorando. Esse é o meu compromisso e contem comigo, nosso gabinete, nosso mandato está à disposição de todos e de cada um de vocês. Pode dizer suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem? Obrigada, Rafaela Lupion no Instagram, no Facebook também, Rafaela Lupion, e o nosso gabinete na Câmara, no anexo 2, terceiro andar, primeiro gabinete saindo do elevador. Estamos sempre de portas abertas a todos vocês. Obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui, atendido o meu chamado. Fiquei feliz de você se apresentar para a população. A gente vai divulgar o seu vídeo para que todos a conheçam, né? E seu trabalho é maravilhoso, é excelente. Quero lhe agradecer demais pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? Pela sua dedicação, né? E eu pude conhecer você melhor hoje, entender como você é importante para a nossa cidade. Amém, Então, obrigada, você é fico muito... lisonjeada, não faço nada além do que é a minha obrigação, é um amor em servir, eu falo, a gente tem que ter esse propósito e essa missão e executar com muita alegria e com muito amor, e é o nosso dever. Então, estamos sempre à disposição da população e eu que agradeço a oportunidade de trazer o meu trabalho, a minha mensagem, vocês possibilitarem esse momento que foi tão aprazível e parabéns a vocês também pelo trabalho. Obrigada. Quero agradecer então aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, da TV Paraná Oficial, das tias e os tios do Zap, meu grupo amado e querido. Quero agradecer também ao Domingues, meu querido Domingues, da Rádio Paraná Oficial, que é um querido comigo. Quero agradecer a RLD Consultoria, Impact Hub, o Wes Audiovisual, que é meu amigo que está ali, né, que está aí fazendo um excelente trabalho. Então, se você quiser gravar um podcast, chame o Wesley, que ele vai gravar um podcast para você, tá? E vocês que estão me ouvindo, sigam lá no Instagram, @tias e tios do Zap, e no YouTube, a Tia Pod, com D mudo. Lá, então, que vai estar o nosso podcast, e também na Rádio Paraná Oficial, nas sextas-feiras. Até breve, pessoal.